A paz do Senhor, irmãos, com muita alegria aceitamos o desafio da irmã Daiane de estarmos comentando o capítulo 7 e 8 de 1 Coríntios, que é a leitura proposta para este dia. E apenas contextualizando, meus irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que ora nascia, então aonde a igreja cristã foi a única que não fez acepção de pessoas, recebeu a todos. E todos vieram com as suas bagagens culturais, os seus costumes, e vieram para dentro da igreja. E agora Paulo, então, seria o discipulador, o normatizador destas coisas, e iria ensinar estas igrejas, as quais ele mesmo plantara, a como procederem agora como novos convertidos e como cristãos. E já no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala a respeito do casamento, da monogamia do homem, da mulher do homem, né? Como que não se deveriam privar um do outro e assim por diante, para que Satanás não aproveitasse a oportunidade. E além do mais, aqui nós podemos observar a opinião pessoal do apóstolo. Ele, como era um homem celibatário, então nós estudando mais profundamente o apóstolo Paulo, nós vemos que o apóstolo era viúvo. Então ele tinha toda a propriedade para escrever a respeito destes assuntos de família, casamento e assim por diante. E ele, várias vezes, ele enfatiza que quero que todos os homens sejam tais como eu sou, mas ele entendia que havia um mandamento anterior de que o homem deveria casar-se com uma mulher e devia povoar a terra. Isto lá desde Isaac. Então, isto Paulo continua instruindo a igreja que tinha problemas, e graças a Deus pelos problemas, porque Paulo vai então escrever, e este escrito permanece até os dias de hoje, normatizando aquilo que nós praticamos dentro das nossas igrejas e na nossa caminhada de fé. Fala também da estabilidade da família, e aqui nós observamos então a opinião pessoal de Paulo. Ele diz, ora casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Então era mandamento. Lá no capítulo 12 ele diz, ao mais digo eu, não o Senhor. Opinião pessoal de Paulo a respeito destes assuntos, a respeito dos casais onde a mulher era crente, o marido não, o marido crente e a mulher não crente, e que um santificaria o outro para que os seus filhos fossem abençoados e não amaldiçoados, como herança do Senhor, que são os filhos. E lá, mais adiante, ele fala dos problemas a respeito dos casamentos em tempos de tribulação, que na verdade, trazendo isto para os dias de hoje, são estes tempos, são os tempos de tribulação. Mas Paulo, ele enfatiza que melhor se não casassem para dedicarem-se totalmente à obra de Deus, né? Assim como ele. Mas ele entendia que deveriam sim casar-se, apesar de estarem vivendo nestes tempos, sim, eles deviam casar-se, embora dividiriam nesta maneira o seu tempo entre o casamento e as coisas deste mundo, mais a obra de Deus. Ele, por opção, decidiu continuar viúvo, solteiro, celibatário, para dedicar-se inteiramente à obra de Deus. E novamente ele enfatiza, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Vejam bem o compromisso. Ele diz, segundo a minha opinião, e vejam a credibilidade de Paulo, penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então era alguém cheio do Espírito Santo e com autoridade no Senhor para falar a respeito destas coisas. E lá no capítulo 8 ele fala acerca das coisas sacrificadas a ídolos. Nós sabemos que estes povos, que agora cristãos, também tinham estas práticas e eram meninos na fé. E ele diz aqui que nós já estamos instruídos a este respeito. Porém, estes que estão vindo agora são meninos na fé. Então, se para não escandalizá-los, porque foram ganhos por um alto preço de sangue, preço de cruz, nós nos abstêssemos então de comer estas carnes sacrificadas. Sabemos nós que o comer ou não comer, isto não acrescenta nem diminui nada para nós que já conhecemos e temos uma fé edificada em Cristo Jesus. Mas para estes novos convertidos era de suma importância que eles nos vissem como testemunhos. E então nós deveríamos nos abster.
Mas o cerne da questão, meus irmãos, que o apóstolo enfatiza aqui, é o que ele também escreveu: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Este é o grande ensinamento. Paulo se dando como exemplo, se dando como referencial. Que bom que nós hoje tivéssemos referenciais como o apóstolo Paulo. Quais são os referenciais da juventude hoje? São os grandes artistas gospel, são os pastores internacionais, ou são o pai, ou são o seu pastor local? Isso é um questionamento para nós, para a nossa juventude nos dias de hoje. Quais são os seus referenciais dentro da igreja, dentro da casa, e os conselhos aos quais eles devem ouvir? Então, o apóstolo Paulo aqui está se dando como exemplo, como referencial. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é o que nós entendemos, ele se dando como referencial. E que bom, meus amados, se nós fôssemos como Paulo, se nós fôssemos referência, se nós tivéssemos a ousadia de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Paulo. Sejam imitadores do irmão Caetano como ele é de Paulo. Que coisa mais linda não seria? Sejam imitadores do pastor Edir como ele é do apóstolo Paulo. Que coisa mais linda, né? Que se nós tivéssemos a ousadia de dizer isso, como Paulo teve a ousadia de dizer isto. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Agradeço, amados, a oportunidade e me chamem novamente. Eu amo a palavra, amo a escritura do Senhor, amo o ensinamento e o conhecimento. E nela meditemos de dia e de noite. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.